Nesse vídeo eu decidi analisar a carteira do investidor Sardinha, o Raul Sena, que inclusive está toda disponível num vídeo recente que ele publicou esse ano 2025. Será que o Raul tá investindo bem? Será que eu faria igual? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, e se você já me acompanha aqui, eu preciso te convidar para participar do nosso projeto de aulas semanais. Toda terça-feira às 19 horas eu tô online aqui no canal Seu Dividendo para te trazer um pouco do dia a dia que a gente vive no Clube do Valor, fazendo gestão e consultoria de mais de 3 bilhões de reais dos nossos clientes. Absolutamente tudo o que a gente faz e aplica com cada um deles eu quero trazer para esse projeto de aula. Baseados em fatos e em estratégias que funcionam há décadas, eu quero te ensinar a investir melhor. E no final a gente sempre tem um espaço de dúvidas para vocês interagirem diretamente comigo. Terça-feira às 19 horas eu vou deixar um espaço aqui embaixo para você se inscrever nas lives semanais. Boa, vamos lá fazer a análise da carteira do Raul. E antes de mais nada, Raul, se você estiver vendo esse vídeo, eu queria dizer que eu tenho uma admiração e uma gratidão muito forte pelo Raul. Inclusive, um dos nossos canais do YouTube aqui do Clube do Valor, que leva meu nome, Felipe Almeida Seu Dividendo, ele foi criado depois de uma conversa que eu tive pessoalmente com o Raul lá em 2022, num evento que a gente participou em Recife sobre mercado financeiro e investimento. Então, pela contribuição direta e indireta na minha vida e no mercado financeiro, sendo um dos maiores canais do YouTube hoje aqui no Brasil sobre o tema, a gente percebe que o Raul não chegou onde está à toa. E eu falo isso para deixar claro que toda e qualquer análise aqui ela é estritamente baseada em fundamentos e não tem nada pessoal. É como se fosse alguém desconhecido que tá chegando hoje no Clube do Valor e a gente vai fazer uma análise de carteira. E aí quando a gente parte para análise de fato, a gente precisa lembrar que toda análise de carteira deve começar pelo mais importante, que é a macroalocação, ou seja, a porcentagem de cada classe de ativo que tem dentro de uma carteira, seja renda variável, renda fixa, investimentos internacionais. É justamente a macroalocação que mais faz diferença na vida do investidor e não sou eu que tô tirando isso da minha cabeça, nem o Ramiro, nem o Clube do Valor. Existem estudos comprovando isso, como é o caso que foi feito pelo professor Roger Ibbotson, esse senhorzinho simpático que aparece aí na tela para vocês, autor de alguns livros relevantes no mercado financeiro e que descobriu num estudo recente que praticamente 92% do bom retorno de um investidor vem da macroalocação. Então não faz sentido perder energia demais com outra coisa que não seja isso inicialmente. E aí no vídeo recente que o Raul soltou, ele trouxe o principal formato que ele segue na hora de decidir o que é que ele vai comprar, o que é que ele vai vender. Vocês sabem aqui que eu utilizo o método que é ensinado na UVP, que é o diagrama do Cerrado. Ele consiste em definir percentuais fixos de alocação. Então, vou investir 20% em investimentos internacionais, vou investir 30% em investimentos nacionais, em ações nacionais, vou investir metade disso, o restante em renda fixa, por exemplo, e aí depois você ir balanceando. Por quê? Porque se as ações se desvalorizam, a renda fixa toma um percentual maior da carteira. Daí a gente investe em renda fixa para voltar ao equilíbrio. Ou seja, aqui a gente já vê que a gente pensa muito parecido com o Raul em termos de macroalocação, onde o princípio número 1 é respeitar as porcentagens que a gente quer em cada uma das classes de ativos. Se tem pouco, você vai lá e compra. Se tem muito, você não compra pelo menos. Beleza, então vamos pro próximo passo e vamos ver como é que tá a macroalocação do Raul, que atualmente ele mostrou no vídeo por esse print que tá aí na tela, com o maior peso ali em 35% para renda fixa, 25% para renda variável, deve estar misturado ações Brasil e fundos imobiliários, 20% para criptomoedas, que ali deve ser majoritariamente Bitcoin, e 19% em ativos internacionais. E aí na hora de falar desse novo aporte dele de janeiro, ele falou como é que ele tava antes para que todo mundo entendesse o que é que ele tava fazendo. Tava com 25% em renda variável, 35% em renda fixa, 20% em moedas e 19% no exterior. A parte de cripto tá muito alta, a parte de renda variável tá abaixo do que eu gostaria, de renda variável nacional, a parte de investimentos no exterior também está abaixo do que eu gostaria e diminuiu mais ainda porque eu fiz um aporte totalmente focado em renda variável no Brasil. Ou seja, a gente partiu de um ponto onde o Raul tava com uma estratégia um pouco desbalanceada em relação ao ideal. Só que como o próprio Raul não expôs qual é a alocação ideal alvo, ele tá buscando voltar, a gente não sabe quão desbalanceada está a carteira dele. Aqui no clube, o que a gente faz é testar incansavelmente os modelos que a gente chama de perfeito de alocação de carteira. Aqueles que visam combinar as proporções ideais de cada uma das classes de ativos para que você alcance o maior potencial de retorno com o menor risco possível. E é assim que a gente chega nos modelos de carteira como esse que eu apresento para vocês. Um modelo equilibrado para quem tem mais renda fixa na carteira. Passando por alguns modelos muito mais parecidos com o do Raul, que tem ali seus 25% de renda fixa, o resto em renda variável. E modelos ainda mais arrojados para quem quer 100% em renda variável na carteira. Ou seja, o investidor vai decidir qual é o modelo de carteira perfeita para ele e depois vai fazer os rebalanceamentos para voltar até ela. Beleza, entendemos até aqui. Agora, o fato é que fazer rebalanceamento, você tem basicamente dois caminhos de como realizar isso. E esse aqui é um dos principais conceitos quando a gente vai estudar gestão de portfólio de forma mais aprofundada. Buy and hold ou
ou Constant Mix. Essas duas técnicas fazem você agir de forma diferente frente à sua carteira de investimentos. A principal diferença delas é que o Constant Mix, ele permite que você faça vendas de pequenas partes da sua carteira, visando rebalancear e voltar para a tua alocação alta. Já o Buy and Hold, ele não vende nada. Ele basicamente vai fazendo novos aportes naquelas partes que estão desbalanceadas da carteira, para assim, em algum momento, voltar para a alocação alta. Perceba que o objetivo das duas estratégias ele é o mesmo, voltar para a tua carteira ideal. Até porque, de novo, como o Roger Watson falou, mais de 91% do teu bom retorno vai vir de uma boa carteira balanceada. E é por isso que, sabendo disso, aqui no Clube do Valor a gente usa o Constant Mix, enquanto o Raul ele usa a estratégia Buy and Hold para rebalancear a carteira dele, buscando não vender os ativos. Só que um dos grandes problemas do Buy and Hold, na nossa visão, é que quanto maior vai ficando o seu patrimônio, a dificuldade de rebalancear a tua carteira somente com novos aportes vai ficando cada vez maior. E assim, em boa parte do tempo, você abre mão da coisa mais importante, que é a alocação bem feita. Já no Constant Mix, você tem mais facilidade de manter a coisa mais importante rodando. E é óbvio que, na prática, você vai sempre preferir rebalancear a tua carteira com novos aportes, com dividendos que estão caindo de fundos imobiliários e de ações. Eventualmente, em algum momento, se precisar, você faz alguma venda pequena de outra parte da carteira para rebalancear. Felipe, mas então vocês acreditam que essa é a melhor forma de investir? Na verdade, seria muita irresponsabilidade se a gente ajudasse a investir mais de 3 bilhões de patrimônio dos nossos clientes de consultoria de gestão, achando que dá certo fazer alguma coisa. A gente resolveu testar nos últimos mais de 20 anos em como é que esse tipo de estratégia performou. E o que a gente vê é que modelos de carteiras, como a gente mostrou aqui, tiveram uma performance 3 vezes maior do que o próprio índice Bovespa e mais de 2 vezes o CDI aqui no Brasil. Algumas carteiras trazendo retornos mais de 8% acima da inflação e de 15% ao ano nominalmente falando. Então, beleza, aqui a gente viu que a gente e o Raul tem conceitos parecidos, mas formas de chegar nesse conceito um pouquinho diferente. Agora, quais são as ações que o Raul está investindo? Quais foram os aportes que ele escolheu fazer nesse mês de janeiro? Será que a gente escolheria as mesmas ações? Eu vou te mostrar isso no próximo passo. Mas uma verdade que a gente não pode negar é que o Raul, ele é um profissional de investimento. Nesse estágio, com os maiores canais de YouTube sobre o tema aqui no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que ele dedica boa parte do tempo dele, do passado e da atualidade, para estudar sobre ativos financeiros e estratégias de investimentos. Até pelo conhecimento que ele demonstra. Só que quando a gente vai para a vida real, o fato é que investir é para todo mundo e não somente para pessoas que entendem muito do mercado. E é por isso que aqui a gente defende a filosofia de estratégias sistemáticas de investimentos. Aquelas que tiram qualquer viés do que é que o Felipe acha, do que é que o Ramiro acha, do que é que o Clube do Valor ou o Raul acham que vai acontecer. Muito menos das projeções econômicas ou políticas para o Brasil. Com foco 100% em números, em dados, a gente toma as nossas decisões de investimentos. Visto isso, se você é uma pessoa física comum que está ali trabalhando todo dia, buscando se desenvolver no seu trabalho para ganhar cada vez mais e aportar cada vez mais na tua carteira de investimentos, que é o que mais importa no fim do dia, aí você não tem tempo nem expertise suficiente para se sentir 100% seguro na tua tomada de decisão da tua estratégia de investimentos, aí eu preciso te convidar para uma análise de carteira gratuita junto conosco aqui do clube. E aí a gente vai fazer um processo parecido com esse que a gente está fazendo aqui do Raul. Pegar o teu portfólio, analisar o teu contexto, teus objetivos pessoais e ver se você está investindo da melhor forma para alcançá-lo. Como essa sessão de 1 hora ela é 100% gratuita, você não tem absolutamente nada a perder, no mínimo uma segunda opinião de como é que você está investindo hoje. Serve muito para as pessoas que estão desconfiadas, se o assessor de investimentos está fazendo a coisa certa. E aí para se inscrever é só fazer a leitura desse QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Pô, beleza, vamos falar agora então da microalocação do Raul. Quais são os ativos que ele está selecionando ali dentro da carteira. E aí para decidir o aporte dele, sabendo que ele precisava rebalancear, ele trouxe aqui a classe que ele ia investir. Então, eu estava procurando uma forma de equilibrar de novo, e aí eu vou mostrar os aportes que eu fiz hoje, especificamente hoje no dia 20/1, para vocês entenderem mais ou menos como que tá seguindo essa filosofia. Como os ativos brasileiros são os que mais caíram em relação aos demais, o aporte que eu fiz, eu investi mais ou menos uns 400 mil reais hoje, né? O aporte que eu fiz foi dentro dessas características que caíram. Então, pelo desenho ideal da carteira que ele quer, hoje ele tem menos alocação de ações Brasil do que ele queria, por isso é a prioridade no aporte. Aí vamos para as ações que ele comprou. Eu comprei M Dias Branco, né? Que é uma empresa small cap pequenininha. Eu comprei 2.500 ações a R$19,40. Então, uma grana aí, uma bica. Eu comprei Engie, 1.400 ações a R$35,20. Comprei uma grana também. O tesouro que eu comprei, na verdade, não foi isso aqui, né? Foi NTNB Principal, seria, né? O título IPCA+. Eu peguei IPCA+ 2035, que tá oferecendo aí 7,68 aí, né? Mais IPCA. Então, foi esse o título que eu peguei hoje. Aí tá incorreto, né? Aqui no sistema que eu utilizei, que foi o Gorilla. Então, a gente já vê aqui que ele teve uma parte alocada em renda fixa atrelada à inflação também. Ele deve ter encontrado algum gap ali na carteira para trazer um pouco desse ativo. E aí aqui continuam as ações, ó. Então, eu comprei também Grendene, tinha tempo que eu não comprava, 4.600 ações de Grendene a R$5,39. Comprei tudo aquilo que estava prejudicado na minha carteira. Viva 3, né? Que é a Vivara, uma empresa que eu gosto bastante, principalmente pela reserva de valor dela ser o próprio estoque, né? Que só valoriza com o passar dos anos. 2.000 ações a R$19,20. Comprei a BEV3, 4.500 ações a R$11,01. Comprei B3SA3, 4.800 ações a R$10,33.
centavos. E aí tem as ações que eu comprei não hoje, né? Tem investi em BPAC 11, né? Então tá aí também. Também não, já teve, eu já fiz o aviso, eu fiz até um vídeo sobre o investimento, é BTG Pactual. É a empresa que hoje é parceira aqui da UVP, então eu troquei todos os outros bancos que eu tinha na minha carteira somente por investimentos em BTG Pactual, não por fundamentos, né? Foi uma decisão completamente de não querer investir em empresas que estejam concorrendo comigo aqui. Então foi uma decisão só emocional, você pode dizer assim. Então tá aqui, BPAC, comprei mais 900 ações hoje a R$30,47. MDIA 3 também, 400 ações a R$21,92. Teve alguns apostas também mais recentes também em fundos imobiliários, etc, que eu não vou entrar aqui. Então a gente viu que o foco foi todo em ações do Brasil. E para eu te responder se a gente olharia para as mesmas ações que o Raul tá olhando, eu preciso antes te mostrar como é que o Raul escolhe as ações da carteira. A gente já trouxe um conteúdo aqui no passado mostrando um pouco dessa diferença. Primeira coisa que ele olha é se a empresa tem lucros consistentes. Olhar se a empresa tem lucros consistentes ou não, vai lá embaixo, aquela coisa. Vamos observar para ver se ela tem lucros consistentes há mais de 10 anos. Olha, beleza, eu olhei aqui, não tem nenhum prejuízo. Beleza, aí o próximo passo ele olha a dívida da empresa. Dívida líquida pelo EBITDA, vou olhar aqui, ó, dívida líquida pelo EBITDA tá em 0,59. Sempre pelo EBIT, né? Tá aqui em 0,66. Então, um pouco endividada, tarará. Lucros consistentes, cara, a empresa é legal. E daqui pra frente ele parte pra uma análise mais qualitativa. Partir pra uma análise mais qualitativa e observar se ela cabe na sua carteira ou não. Por quê? Porque você precisa observar se você não tá posicionado demais naquele setor. O que acontece? Pra quem tem uma carteira de 10 ações e 5 já é banco, mesmo que for o melhor banco do mundo, faz sentido incluir na carteira? Não. Você tá ultra concentrado no setor. Se tiver um problema naquele setor específico, vai pro pau o seu dinheiro, né? Quando o primeiro aspecto da análise qualitativa é concentração setorial, não só na bolsa, quanto geograficamente falando também. Pra você que tá ultra concentrado num país, por exemplo, no Brasil, 95% da sua carteira tá no Brasil. Faz sentido acrescentar mais uma empresa nacional? É claro que não vai fazer sentido acrescentar mais uma empresa nacional. E aí, no fim das contas, fica a pergunta: qual ação é boa pra tua carteira? E a resposta é aquela que faz mais sentido com o teu contexto de vida e a tua análise pessoal. Que ação que é boa? É por isso que ninguém consegue responder essa pergunta sem ser você. Você precisa olhar ali a sua carteira, a sua análise e sua vida, né? Como é que tá a minha vida, como é que eu tô e o que eu tô tentando fazer com isso aqui. É óbvio que no longo prazo você tá tentando fazer dinheiro. Ou seja, cada pessoa teria uma resposta certa diferente. E assim o Raul escolhe as empresas da carteira e depois que ele compra, ele não vende mais. Aqui no clube, como a gente falou, a gente faz a microalocação de forma sistemática, formando inclusive o nosso sistema de alocação estratégica, onde em cada uma das classes de investimentos a gente tem estratégias sistemáticas diferentes. Então, por exemplo, se eu sou um investidor de ações Brasil que foca muito mais em dividendos, eu vou olhar para as ações que mais pagam dividendos da bolsa segundo a estratégia máquina de dividendos. E aí, baseado na minha decisão, eu vou saber quais são os critérios exatos, todos quantitativos de como eu vou escolher uma empresa para comprar e qual vender. E o principal intuito de investir assim é justamente tirar o viés pessoal, as emoções de cada um dos investidores, as projeções de mercado que se faz. Afinal de contas, o próprio mercado financeiro errou 95% das previsões sobre a economia desde 2021. E o Boletim Focus, que é a principal ferramenta do Banco Central para fazer projeções econômicas, errou em 16 oportunidades dos últimos 21 anos também. Então, pra gente, uma boa estratégia de ações, como a máquina de dividendos, ela vai se basear em critérios claros, como, por exemplo, ter uma liquidez diária acima de 3 milhões, ter lucros positivos nos trimestres recentes, ter lucros crescentes nos últimos anos, ter limites de payout saudáveis, não ser uma empresa muito volátil e, claro, pagar um dividendo elevado nos últimos 36 meses. Ah, Felipe, mas por que vocês investem assim? Vocês gostam desses critérios? E, na verdade, não. A gente testou para ver se funcionou no passado. E o fato é que o resultado da estratégia máquina de dividendos teve uma performance muito acima do índice Bovespa, quando a gente olha em termos de retorno total. Inclusive, se você quiser conhecer mais de como essa estratégia foi formada e 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa nesse momento que você assiste o vídeo, clica nesse card que eu vou deixar aqui em cima para baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi te contando tudo isso. Vai ter um link na descrição do vídeo pra você também. Então, fechando toda essa ideia, se o Raul fosse uma pessoa aleatória, o que é que a gente faria com ele? A gente buscaria sair dessa alocação que ele mostrou aqui pra essa outra alocação de forma mais clara e direta. E é claro que isso não seria feito do dia pra noite. Normalmente os investidores têm um período de transição pra ir comprando os ativos até chegar na carteira ideal. E aí quando a gente olha para as ações que o Raul comprou, algumas não fariam sentido segundo as nossas estratégias e algumas outras seriam mantidas. Vamos puxar como exemplo aqui o caso da Vivara, por exemplo. Que quando a gente busca entender se ela é uma ação barata ou uma ação cara, a gente vê ela na posição número 70 do ranking das ações mais baratas da bolsa, o que mostra que ela está longe das 20 mais baratas que entram na estratégia. E para quem busca investir em ações descontadas, a Vivara não seria o caso. Olhando para dividendos da Vivara, a gente vê também uma média de dividendos de menos de 1% nos últimos 5 anos, que também não faria sentido para dividendos. Vamos para outro caso, a MDias Branco. Essa está na posição número 67, mostrando que também é uma empresa muito cara no ranking das ações mais baratas da bolsa. E olhando para os dividendos, ela está com uma média ali de 2%, que também fica bem distante das ações que mais pagam dividendos da bolsa. Já algumas outras empresas têm algum match aqui de estratégias, como é o caso da Engie,
que, apesar de ser uma empresa cara nesse momento, na posição número 61 da estratégia das ações mais baratas, ela tá dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, com uma média de mais de 7,6% no ponderado dos últimos 3 anos. Então, para quem tava buscando dividendos ali, a Engie vai fazer sentido nesse momento. Aí a gente olha para a Prio, que também tá na carteira do Raul. Essa está entre as 20 empresas mais baratas da bolsa desse momento, com um earning yield bem alto ali. Agora, para quem olha para dividendos, a Prio não seria o caso, uma vez que ela praticamente não pagou dividendos ali nos últimos 10 anos. E assim a gente vai chegando na estrutura clara do que é que a gente quer ter numa carteira de investimentos. Dito isso, a gente deu uma olhada geral de como é que o Raul investe, o que é que a gente faria em cima disso. Agora, se você quiser saber se a Taesa é uma ótima empresa ou uma cilada para esse ano 2025, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.